Meu nome é João Martins, mas por aqui o pessoal só me chama de Bigode. Passei a vida entre essas árvores, cortando cedro, castanheira, o que tivesse valor. Nasci e cresci em Santarém, no coração do Pará, e achava que já tinha visto de tudo nesta floresta. Para mim, ela era como uma velha conhecida. Cheia de mistérios, é verdade, mas inofensiva. Nunca liguei para as histórias que o pessoal contava. Espíritos, assombrações, o tal guardião. Sempre achei tudo uma grande bobagem. Naquele dia, estávamos longe de tudo, abrindo uma clareira nova, bem no meio do verde. Era trabalho pesado, o tipo que faz os braços doerem e o suor pingar como chuva. A mata parecia mais fechada, quase sufocante. O calor apertava e o ar parecia ter peso. Foi então que escutei. No começo, achei que era o vento passando por entre as folhas. Um som fino, distante, quase como um lamento, mas não era só o vento. Havia uma cadência, uma melodia triste que pairava no ar, flutuando entre as árvores. A voz, se é que era uma voz, parecia se misturar ao próprio sussurro da floresta. Era um som suave, mas tão cheio de melancolia que fez algo lá no fundo do meu peito se contrair. Balancei a cabeça, tentei afastar aquele incômodo. Talvez fosse o cansaço, o peso da jornada. Voltei ao trabalho, mas aquele som, a cantoria, ela continuava, como se estivesse em algum lugar além das sombras, esperando apenas que eu prestasse atenção de verdade. Daquele dia em diante, nada mais foi igual para mim. Naquela noite, depois de um dia longo de trabalho, nos ajeitamos no acampamento improvisado. O silêncio da floresta era pesado, como se nos envolvesse, abafando o mundo lá fora. Meus companheiros dormiam, mas o sono me escapava. Aquele canto ainda martelava na minha cabeça, embora eu tentasse afastá-lo, insistindo que era só coisa da minha imaginação. Foi então que escutei de novo. O mesmo som, agora mais próximo, mais claro, quase dentro do acampamento. Era uma voz baixa, fina e triste, como o pranto de alguém perdido. Senti um arrepio frio subir pela espinha. Aquilo não era um simples barulho. Era como se alguém, ou algo, tentasse me chamar. Levantei devagar, espiei meus colegas, todos dormindo pesadamente. Fui até eles, sacudi o ombro do mais próximo, tentando acordá-lo, mas ele apenas murmurou algo e virou para o outro lado. Ninguém mais parecia ouvir o que eu ouvia. O canto continuava cada vez mais insistente e trazia consigo uma tristeza sufocante, como se a própria floresta estivesse lamentando algo que eu não podia entender. Uma lembrança vaga das histórias que o velho seu Zeca contava sobre espíritos guardiões que assombravam quem mexia com a floresta veio à tona. Ele dizia que a mata tinha suas maneiras de sussurrar aos vivos, e essa ideia agora parecia menos absurda do que nunca. Voltei para a minha rede e fechei os olhos, mas o som não me deixava. O lamento continuava inescapável e fui ficando cada vez mais inquieto, preso num sono leve e atormentado, até que a noite pareceu não ter fim. O dia nasceu abafado e o peso daquela noite mal dormida me seguia como uma sombra. Os outros pareciam não notar nada de errado, riam e conversavam enquanto preparavam as ferramentas. Mas eu não conseguia tirar aquele canto da cabeça, e a curiosidade, ou talvez o medo, me empurrava a descobrir o que estava acontecendo. Quando tive um momento a sós, me afastei do grupo. A floresta ao redor parecia mais fechada, como se as árvores tivessem se unido para bloquear o caminho. Andei devagar, tentando ignorar o aperto no peito,
até que o canto recomeçou, suave e etéreo, flutuando pelo ar. Mas, dessa vez, ele vinha de um ponto específico, um lugar escuro entre os troncos altos e retorcidos. E então, no meio daquela penumbra, vi uma figura. Não era clara, mas era como se a própria sombra tivesse tomado forma humana, espreitando entre as árvores. O corpo parecia coberto de sombras densas e seus contornos quase se dissolviam na mata ao redor. Senti um arrepio profundo, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito, me deixando sem ar. A figura estava imóvel, mas o canto continuava, cada vez mais intenso, como se fosse um chamado direto para mim. A sensação de ser observado era inconfundível. Era como se a floresta inteira tivesse olhos, e todos eles estavam cravados em mim. Senti um medo gelado nas entranhas, e sem pensar duas vezes, me virei e corri de volta para o acampamento. De volta ao grupo não contei nada, mas algo tinha mudado dentro de mim, e eu sabia que não sairia dessa mata enquanto não entendesse o que era aquela sombra e o que ela queria de mim. Depois daquela visão, trabalhei o resto do dia em silêncio. Mal esperei o fim da expedição para retornar à vila, onde me sentia mais seguro, pelo menos longe da floresta. Ainda assim, o canto e a figura sombria não me saíam da cabeça. Foi então que me lembrei do velho Joaquim, um homem que vivia na vila desde que me entendo por gente. Ele sempre contava histórias das matas e era conhecido por seu conhecimento sobre os mistérios da região. Procurei Joaquim no final do dia, encontrando-o sentado em sua cadeira de madeira, observando o horizonte com olhos que pareciam carregados de lembranças. Quando mencionei o canto e a sombra na mata, seus olhos se estreitaram e ele balançou a cabeça, como se já soubesse o que eu ia dizer. "O que você ouviu não era vento, João", ele disse com a voz rouca. "Era o guardião da floresta, uma entidade antiga que não gosta de quem tira mais do que a mata oferece. Dizem que ele é o espírito das árvores mais velhas e que guarda o coração da floresta. Aqueles que ouvem o seu canto, poucos voltam para contar a história." Tentei rir, mas a risada morreu na garganta. Perguntei se ele acreditava mesmo nisso. E ele assentiu, os olhos fixos nos meus, sérios como nunca. Muitos já ouviram esse canto e nunca mais foram vistos. Outros voltaram diferentes, falando de sombras e sussurros, até desaparecerem de vez. Não desafie o guardião, João. Ele protege o que é dele, e quem cruza seu caminho é punido. As palavras do velho ficaram gravadas na minha mente. O que eu achava que era cansaço ou imaginação, agora parecia real. Mesmo assim, uma teimosia inexplicável me tomou, junto ao medo. Precisava voltar e enfrentar o que quer que fosse. Eu sentia que, de algum modo, o canto ainda estava me chamando. Voltei à floresta com o corpo pesado e a mente inquieta. Cada passo entre as árvores parecia mais denso, como se a mata ao redor estivesse viva, observando. A cantoria que me atormentava ainda ecoava em minha cabeça e eu sabia que precisava encarar de uma vez aquilo que me chamava. Não era coragem que me empurrava de volta, mas uma necessidade estranha, uma urgência que me fazia avançar cada vez mais para o coração daquela selva. Ao me aproximar do lugar onde vi a sombra pela primeira vez, o canto recomeçou. Agora era mais intenso, quase como um lamento de quem chora sem consolo. Um som que reverberava dentro de mim, despertando memórias de cada árvore que derrubei,
cada raiz arrancada do solo. Olhei ao redor e então ouvi. A figura estava lá, entre as sombras, flutuando como se fosse parte da névoa que pairava sobre o chão da mata. Era mais clara do que da última vez, e agora eu via seu rosto, encoberto por algo como raízes que lhe envolviam o corpo. Seus olhos eram escuros e fundos, como um abismo que me puxava para dentro. A cantoria parecia sair dele, mas era como se cada árvore ao redor também estivesse sussurrando, como se a floresta inteira estivesse cantando em uníssono com aquela entidade. De repente, as palavras do velho Joaquim voltaram à minha mente, e eu compreendi. O guardião. Ele era o lamento das árvores, o grito silencioso da floresta, e agora ele estava ali, me encarando, cobrando o preço pelas minhas transgressões. Sentia-me fraco, como se o próprio peso das árvores caísse sobre meus ombros. O espírito começou a murmurar algo, um sussurro profundo que eu não entendia completamente. Mas o significado era claro: arrependimento, tristeza, perda. Por um instante, eu entendi que cada árvore cortada não era apenas madeira. Eram vidas arrancadas. O peso desse entendimento se misturava ao canto, que agora me envolvia por completo, até eu sentir o chão sob meus pés se desfazendo. O arrependimento queimava no meu peito, mas era tarde demais para voltar atrás. Quando tentei recuar, percebi que algo prendia meus pés. Olhei para baixo e vi raízes grossas e retorcidas surgindo da terra, se enroscando em minhas pernas, subindo rapidamente até meu tronco, como se a floresta em si tivesse decidido me manter ali. A pressão ao meu redor aumentava. As raízes pareciam se apertar cada vez mais, e a cantoria que antes era um lamento suave se transformou em um grito agudo, ensurdecedor, como o último clamor de todas as árvores que derrubei. Senti o peso da floresta me esmagando, exigindo um preço por cada árvore tombada, cada tronco cortado sem respeito. As sombras ao redor pareciam ganhar forma, se movendo e dançando entre as árvores, como se fossem espíritos antigos que há muito observavam em silêncio, aguardando o momento de punição. A figura sombria estava mais próxima, seu rosto coberto por uma expressão de tristeza e fúria ao mesmo tempo, como se carregasse a dor de cada árvore que havia caído sob o fio do meu machado. No fundo, eu sabia que não sairia dali. O guardião não me deixaria escapar. Ele estava ali para retribuir o sofrimento, para impor o preço das transgressões que eu havia cometido sem pensar. A floresta não perdoava. E agora, no meio daquele grito infernal, entendi que a floresta exigia mais do que arrependimento. Ela queria minha própria essência, para se reerguer das feridas que causei. Dias depois, os lenhadores decidiram partir. A floresta parecia mais escura, e o canto que alguns deles haviam começado a ouvir baixinho trazia um arrepio que os homens mais valentes não conseguiam ignorar. Sem notícias de João Bigode Martins, os trabalhadores apressaram a saída, carregando apenas o essencial, deixando para trás ferramentas, barracas e o medo. Na vila, o velho Joaquim observou o grupo chegar em silêncio, com os rostos marcados pelo que viram ou ouviram. Desde então, ninguém mais retornou àquela parte da mata. Mas dizem que, ao longe, o lamento ainda ecoa, aguardando o próximo que ousar ultrapassar o domínio do guardião. Eu sou Zé Caroço, nascido e criado em Manaus, Amazonas. E se tem uma coisa que posso garantir, é que não tem madeira que me pare.
Em 1982, quando ainda era só um homem de força e coragem, aceitei o trabalho de derrubar uma área na mata fechada. A floresta, essa senhora antiga e cerrada, com seus segredos guardados, exigia respeito. Juntei 2 companheiros para a tarefa, João e Miguel. Eles não eram tão experientes quanto eu, mas sempre foram homens de confiança, e isso era o suficiente para aquela missão. O trabalho na floresta não é para qualquer um. O calor e a umidade pesam como se a própria terra quisesse nos engolir. Os galhos e raízes, como serpentes, se entrelaçam e dificultam cada passo. O cheiro de terra úmida e vegetação densa faz o ar ficar espesso. O som dos pássaros e o farfalhar das folhas são os únicos companheiros enquanto a serra e o machado cortam as árvores como se estivéssemos arrancando o coração da floresta. O silêncio da mata, porém, não me enganava. Por mais que parecesse natural, algo no fundo do peito dizia que aquela quietude não era saudável. Na primeira noite, depois de um dia cansativo, armamos o acampamento. O fogo estava fraco, a brisa não chegava, e o único som que se ouvia era o estalar da madeira queimando. João e Miguel estavam exaustos, mas eu, acostumado com o trabalho árduo, mantinha os olhos abertos, atento a qualquer ruído. A floresta, com sua escuridão impenetrável, parecia nos observar de longe. O silêncio estava ficando pesado demais. Eu sabia que aquele lugar, por mais que fosse belo, guardava algo. E eu, Zé Caroço, já começava a sentir que seria mais difícil do que imaginava. A segunda noite na mata foi mais silenciosa que a primeira. O fogo já estava fraco e o céu sem estrelas parecia sufocar até a última fagulha de luz. Me estiquei na rede, tentando descansar, mas o calor e o peso da umidade não me deixavam confortável. A noite, sempre cheia de sons da floresta, agora parecia mais abafada, como se a própria terra tivesse guardado sua respiração. Eu olhava para o alto, onde as árvores se contorciam e o som da brisa, tão constante no início, agora era raro. Foi então que eu ouvi passos pesados, surdos, distantes, mas inconfundíveis. O chão, mesmo sem vento, tremia levemente. Não era um animal, eu sabia disso. Os passos não eram de um bicho qualquer. Não havia folhas ou galhos quebrando sob o peso de um quadrúpede. Eram como passos humanos, só que mais pesados, mais firmes. O ritmo monótono vinha de algum ponto distante da mata, mas parecia que se aproximava. Eu me virei para Miguel e João, que estavam na outra rede, tentando ver se eles também estavam ouvindo o que eu ouvia. Mas os dois pareciam imóveis, como se estivessem no mais profundo sono. Meu estômago apertou de um jeito que não podia ignorar. O ar parecia mais denso e uma sensação estranha me percorria, como se estivesse sendo observado. A floresta estava quieta demais. As árvores, mesmo sem vento, começaram a balançar, suas sombras se contorcendo de maneira estranha, como se vivessem por conta própria. Eu tentei manter a calma, achando que era só mais uma dessas estranhezas que a mata sempre nos oferece, mas o desconforto só aumentava. O barulho dos passos agora parecia mais próximo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que ali algo não estava certo. O silêncio voltou, mas ele já não era mais o mesmo. Algo mais estava por trás disso tudo. Eu só não sabia o quê. Acordei cedo, como de costume, o sol ainda fraco por entre as árvores. O silêncio da floresta me envolvia, mas algo estava errado. O acampamento estava mais vazio do que eu esperava. Miguel e João não estavam nas redes.
As cordas estavam soltas, caídas no chão, como se os dois tivessem saído de madrugada. Olhei ao redor, tentando encontrar algum sinal deles, mas o mato estava fechado. Nenhum som, nenhum movimento. Fui até as redes, tocando os objetos deles. As mochilas estavam ali, os machados ainda ao lado, tudo intacto. Mas não havia sinais de luta, de pressa, de qualquer coisa que pudesse indicar que algo tivesse dado errado. Era como se tivessem simplesmente desaparecido. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se a floresta tivesse engolido os dois sem deixar vestígios. Não podia acreditar que tinham ido embora sem avisar. Miguel e João não eram de fazer isso. Decidi procurar. Caminhei pelas trilhas, chamando por eles, mas só o eco respondia. A mata parecia fechada em torno de mim, mais densa do que nunca. O som da minha voz parecia ser abafado pela vegetação. Quando já estava há algumas horas caminhando, encontrei marcas no chão. Não eram pegadas nem rastros de animais. Pareciam marcas, como se algo muito grande tivesse passado por ali, esmagando tudo no caminho. As árvores estavam quebradas, as folhas partidas de maneira que não se encaixava com o natural. Algo não estava certo. Eu tentei me convencer de que talvez tivessem se perdido ou seguido por outro caminho, mas a sensação de pavor começou a me consumir. Eu não queria acreditar que algo de ruim tinha acontecido, mas eu sabia que aquele lugar, aquela floresta, era mais do que só um pedaço de mata. Era como se ela tivesse o poder de esconder os homens, de engolir tudo que entra nela. E eu estava começando a me perguntar se, de algum jeito, eu não seria o próximo. Eu não sabia mais o que pensar. O silêncio das primeiras noites, que me havia incomodado, agora parecia uma bênção diante dos sons que começavam a tomar conta da floresta. A cada noite, os barulhos se tornavam mais intensos. Passos pesados, que antes pareciam distantes, agora ecoavam perto do meu acampamento. Não eram passos comuns de animais. Eram passos que faziam o chão tremer, como se algo grande estivesse se movendo na escuridão. Algo que não era visível aos meus olhos, mas que eu sentia de maneira palpável. O pior não eram os passos, mas o que vinha depois. O som das árvores balançando, mas sem vento. As folhas se agitando e as sombras se alongando, como se a mata tivesse vida própria. Era como se as árvores se estivessem movendo, se aproximando de mim, observando. E eu, no meio daquilo tudo, sentia que algo me vigiava, algo que não estava à vista, mas que estava ali, na escuridão, aguardando. No começo tentei racionalizar, achar que tudo não passava de uma ilusão ou algum tipo de fenômeno natural. Mas as coisas começaram a se intensificar. O som agora não vinha só de um lado, mas de todos. Os sussurros. Parecia que algo se movia rapidamente, em silêncio absoluto, por entre as árvores. Mas quando eu me virava para olhar, nada estava lá. Era como se a floresta estivesse viva, como se fosse uma entidade que sabia de minha presença e, ao mesmo tempo, se escondia de mim. Eu não conseguia mais diferenciar os sons da natureza daqueles que eram estranhos, mas tinha a sensação de que, no fundo, as árvores estavam observando cada movimento meu. Os olhos da floresta estavam em todo lugar. Eu só não conseguia ver. Naquela noite, a tentação de entender o que estava acontecendo naquelas profundezas da mata foi mais forte do que o medo. O ar estava pesado e o fogo no acampamento já estava apagado. O silêncio me cercava como um véu, mais denso do que nunca. Não sabia se o que ouvia
Eram apenas os ecos de minha mente ou algo real. Mas uma coisa eu sabia. Algo na floresta estava me chamando, ou talvez, mais precisamente, me desafiando. Decidi sair. Caminhei pelas trilhas, a escuridão me engolindo a cada passo, como se a própria mata quisesse me manter lá, perder-me entre suas sombras. Meu coração batia forte, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava ver com meus próprios olhos. A floresta estava viva demais para ser ignorada. Cheguei a uma clareira, o espaço vazio em meio à vegetação densa, onde o som da floresta parecia se dissipar. Foi ali que a vi, a figura. No começo, pensei que fosse apenas um jogo de sombras, mas não. Uma névoa densa se movia ao redor de uma forma humanoide, flutuante. Os olhos eram os mais estranhos que já vi. Não eram olhos comuns. Eram luzes, brilhando em um tom impossível de descrever, como duas chamas no escuro. Não havia rosto, apenas aqueles olhos que pareciam me observar com uma intensidade que me gelou por dentro. A figura se movia com uma lentidão que desafiava a lógica, como se o espaço ao redor dela se distorcesse. Eu tentei me aproximar, mas meu corpo não respondia. Eu estava paralisado, sem saber se aquilo era real ou uma ilusão criada pela minha mente perturbada. Então, sem aviso, ela desapareceu, como se o próprio ar tivesse a engolido. No lugar dela, apenas o som de passos pesados e ritmados, cada vez mais distantes, mas ainda tão próximos. Eu fiquei ali, imóvel, o arrepio subindo pela minha espinha. O que quer que fosse aquilo, não era humano. E mais do que isso, parecia saber de mim. Eu não era mais um simples homem na mata. Eu era parte de algo muito maior, e não sabia se seria capaz de sair dali. A sensação de estar sendo seguido se intensificou, e eu sabia que não estava sozinho. A noite caiu novamente, e o medo estava agora uma constante na minha mente. Os sons estranhos, os passos que se aproximavam cada vez mais. Tudo parecia se unir, como peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar. Mas a verdade já começava a se revelar, mesmo contra minha vontade. Eu não podia mais ignorar o óbvio. A floresta não era um simples lugar. Era algo mais. Algo que estava se alimentando, observando, esperando. Durante o dia, percorri a mata com mais atenção, tentando entender o que estava acontecendo. Encontrei marcas estranhas nas árvores, como se algo tivesse sido raspado nelas, algo muito forte. Aquelas cicatrizes não eram naturais, e o que parecia um simples padrão nas folhas era, na verdade, uma trilha de destruição. Eu comecei a perceber que tudo ali tinha uma explicação sobrenatural, que estava além da minha compreensão. O que quer que fosse, estava despertando, e já sabia de minha presença. Eu estava certo. A floresta não só guardava segredos, ela os devorava. Ao me aprofundar mais, encontrei algo que me fez parar. Os corpos de Miguel e João. Não consegui gritar nem me mover. Estavam ali, entre as árvores, com os olhos completamente brancos, como se tivessem sido consumidos de dentro para fora. Mas não havia sinais de ferimentos. Apenas uma decomposição bizarra, como se a própria vida tivesse sido extraída deles, de uma maneira que eu não conseguia entender. O que acontecia ali não era natural. A floresta agora não era apenas um conjunto de árvores e raízes. Ela era uma entidade viva, e algo em seu interior me dizia que ela se alimentava dos homens que entravam em seu território. Eu não sabia mais se o que me restava era correr ou simplesmente esperar pelo meu destino.
O que quer que estivesse me observando, agora parecia mais próximo, mais real, e não parecia com intenção de me deixar ir. Desesperado, comecei a correr. Cada passo que dava, parecia que a mata se fechava mais ao meu redor. Eu queria acreditar que ainda havia uma saída, mas sabia no fundo que estava preso. A floresta não me deixaria ir. O som dos passos pesados estava por toda parte agora, mais forte, mais próximo. E as árvores, elas pareciam se mover, se dobrar, se aproximar, como se quisessem me engolir de vez. O medo tomou conta de mim, e por mais que eu tentasse, não havia fuga. Eu já não sabia mais para onde estava indo. A sensação de ser observado, de estar sendo consumido por algo muito maior que eu, foi se tornando irreversível. A floresta estava viva, e eu era apenas uma parte dela agora. No último momento, pensei nos meus amigos, como se tivesse cometido o maior erro ao desafiá-la. O que quer que fosse, não havia como lutar contra ela. E antes de desaparecer nas sombras da floresta, com o peso da sua presença sufocando meu corpo e alma, deixei uma última reflexão. Ela tem olhos, e ninguém que desafia a floresta nunca retorna. Em 1991, eu e minha equipe fomos chamados para um trabalho na floresta do Acre. Era uma área remota, longe de qualquer civilização. O tipo de lugar onde as pessoas só se aventuram se realmente precisarem. O trabalho era árduo, cortando a madeira grossa para fornecedores que nem sabiam o que era o luxo de ter uma casa. Naqueles dias, o único luxo era a distância da cidade. Estávamos tão longe de tudo que os dias pareciam durar mais. O sol, lá no alto, queimava o corpo até o osso, e à noite o frio vinha com um silêncio estranho. Só o barulho das serras e o ranger das árvores quebrando quebravam o silêncio do lugar. As primeiras noites foram tranquilas, mas logo algo passou a mexer com a gente. De repente, ao cair da noite, era como se o vento já não fosse o mesmo. Ele vinha de um jeito diferente, como se algo o guiava pelas árvores. Eu podia ouvir murmúrios, mas não sabia de onde vinham. Parecia que as árvores estavam conversando, sussurrando segredos para quem quisesse escutar. Lembro bem de uma noite em que me deitei para tentar descansar, e o som do vento parecia sussurrar meu nome, como se chamassem a gente ali, para algum lugar distante, um lugar que ninguém jamais deveria ir. Eu sabia que o perigo estava presente, mas não sabia de onde ele vinha. Nosso acampamento estava longe de qualquer estrada. Só o som das serras cortando o silêncio da mata preenchia as noites. Mas aos poucos, até os sons das serras começaram a ficar abafados. Algo estranho estava acontecendo ali, algo que não podíamos ver, mas que se fazia presente de uma forma cada vez mais forte. A floresta parecia estar nos observando, como se soubesse exatamente quem éramos e o que estávamos fazendo. O vento continuava vindo, mas não mais com a leveza de antes. Ele se arrastava entre as árvores, trazendo um peso no ar, como se estivesse carregando um aviso. Eu só não sabia ainda se estava pronto para ouvi-lo. Na primeira noite em que a serra foi desligada, o silêncio me pareceu insuportável. O fogo no centro do acampamento tremeluzia, lançando sombras dançantes nas árvores ao redor, mas por mais que eu tentasse relaxar, algo não parecia certo. Os outros já estavam dormindo, o cansaço havia tomado conta, mas eu não conseguia fechar os olhos. O vento havia se acalmado, mas algo no ar ainda pesava. Foi então que ouvi.
No começo pensei ser algum animal, talvez um macaco ou algum tipo de ave, mas a verdade é que as vozes eram diferentes. Eram como sussurros, suaves, quase como uma conversa distante, algo que não se deve ouvir em plena noite. A princípio tentei convencer a mim mesmo que era coisa da minha cabeça, um truque do vento, como uma corrente de ar entre as árvores que soava como palavras. Mas quanto mais eu ouvia, mais me parecia real. A sensação de desconforto aumentou. Eu não conseguia mais ficar imóvel. Era como se algo estivesse me observando, me vigiando entre as sombras. Os sussurros eram incompreensíveis, mas a forma como se espalhavam pela mata dava a impressão de que estavam se aproximando. Passei a olhar para todos os lados, mas não vi nada. Nada além da escuridão densa e as silhuetas das árvores. Sentia um peso no peito, um pressentimento de que algo estava ali, ao alcance, mas que não se mostrava. Aquela sensação era familiar, como se a floresta estivesse se fechando ao meu redor. Comecei a pensar nos riscos do local, não mais como um simples trabalho, mas como se tivesse entrado em algo maior, algo que nem mesmo os mais experientes se atreveriam a desafiar. Um pensamento me passou pela cabeça, um pensamento desconcertante. E se estivéssemos sendo observados por algo muito mais antigo do que nós mesmos? Na manhã seguinte, algo me impulsionou a me afastar do acampamento. Eu estava cansado, mas o calor abafado e a sensação de estar sendo vigiado o tempo todo não me deixavam em paz. O grupo estava ocupado com os preparativos para o trabalho, então decidi dar uma volta sozinho, buscando um pouco de silêncio, um momento de descanso. O sol estava alto, mas o som da serra parecia ainda ressoar em meus ouvidos, como se a floresta estivesse sempre em movimento, aguardando. Enquanto caminhava por um caminho improvisado, me afastei um pouco mais, até que cheguei a uma clareira onde havia uma poça d'água. O reflexo da vegetação se distorcia na superfície, criando um jogo de formas e sombras. Naquele momento, achei que o lugar me traria algum alívio, então me agachei para beber um pouco daquela água fria. Foi quando vi. Primeiro, pensei que fosse uma ilusão. O reflexo da água se moveu, como se algo tivesse interrompido sua superfície calma. Mas então, ao invés de ver minha própria imagem, como deveria ser, vi o rosto de uma mulher. O choque foi imediato. Seus olhos estavam vazios, escuros como abismos. Não havia expressão em seu rosto, apenas uma calma macabra, como se ela soubesse algo que eu não sabia. Ela não sorriu, não fez nenhum movimento, mas seus olhos vazios fixaram-se nos meus com uma intensidade assustadora. A sensação foi tão perturbadora que quase não consegui me afastar. Meus músculos estavam rígidos, mas algo dentro de mim me forçou a levantar e sair dali, apressado. A poça d'água começou a brilhar com uma luz estranha, mas eu não consegui olhar para trás. O medo tomou conta de mim de tal forma que não consegui mais raciocinar direito. Voltei correndo para o acampamento, ainda tentando entender o que tinha visto. Quando cheguei, todos estavam ocupados com os preparativos e eu, sem coragem de contar o que acontecera, me calei. O medo de ser ridicularizado era maior do que o terror que ainda me percorria. No dia seguinte, quando o sol já estava alto e as serras começaram a roncar novamente, algo estava fora do lugar. Carlos, um dos homens da equipe, não apareceu para o trabalho. Não era como ele. Sempre pontual, sempre presente. Achei que ele estivesse apenas dormindo demais. Mas quando o chamamos,
Não houve resposta. A princípio achamos que ele poderia ter saído para se aliviar ou dar uma volta, como às vezes acontecia. Mas o tempo passou e nada. O acampamento inteiro começou a se mover, procurando por ele. Vasculhamos a área, chamando seu nome, mas tudo o que encontramos foram vestígios de passos na terra, como se ele tivesse parado por ali e, de repente, simplesmente desaparecido. Não havia sinais de luta, nada que sugerisse que ele tivesse se perdido. A mata estava calma demais, imperturbável, mas o peso no ar só aumentava. As árvores pareciam se curvar para o lugar onde Carlos havia estado, como se estivessem guardando algum segredo que não podiam revelar. Conforme a busca se arrastava e a noite se aproximava, comecei a me lembrar do que eu tinha visto na noite anterior. O reflexo da mulher na poça d'água, seus olhos vazios, sem alma. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu já estava começando a perceber que os eventos estranhos não eram apenas coincidências. Carlos havia sumido sem deixar vestígios, e algo na floresta parecia nos chamar, como se quisesse nos levar um por um. O silêncio que se seguiu foi opressor. A tensão entre os homens só aumentou. Cada um de nós estava pensando o mesmo. Não era normal. Não era só a floresta. Havia algo mais. Algo muito mais antigo. E talvez muito mais maligno do que podíamos imaginar. Eu já não conseguia mais ignorar. Algo estava ali, observando, esperando. E sabia que o próximo poderia ser eu. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Carlos, a floresta começou a ficar mais opressiva. O silêncio que havia me incomodado antes parecia agora mais denso, como se o próprio ar estivesse impregnado de uma presença estranha. À noite, as vozes voltaram, mas dessa vez eram mais fortes, mais claras. Não eram mais apenas murmúrios incompreensíveis. As árvores sussurravam palavras que se formavam em frases completas, como se a mata estivesse tentando me comunicar algo. O som do vento, que antes era apenas uma brisa, agora se tornava uma voz própria, reverberando pelo acampamento. Eu me distanciava cada vez mais do grupo, imerso naquela cacofonia de vozes que não consegui mais ignorar. Vá embora, vá embora. As palavras pareciam se entrelaçar entre o som das folhas, formando uma mensagem que eu não conseguia entender completamente. No começo, tentei pensar que eram apenas os ventos, as folhas, os sons naturais da floresta, mas não podia negar o peso crescente que se acumulava sobre mim. Algo estava tentando me falar. As visões começaram logo depois. À noite, em meus sonhos, a mulher com os olhos vazios surgia de forma constante. Ela aparecia em meio à névoa das árvores, seus olhos fixos em mim, vazios e escuros como poços sem fundo. A sensação de ser observado me assombrava durante o dia, mas à noite era pior. Ela parecia me acompanhar onde quer que eu fosse, sua presença invisível, mas palpável. Eu sabia que havia algo de maligno ali, algo que estava tomando a floresta e logo tomou Carlos. Mas ninguém mais parecia perceber. Eu tentava alertar o grupo, falar sobre os sussurros das árvores, sobre o que eu via e ouvia, mas eles riam de mim. Disseram que eu estava só cansado, que o trabalho estava me afetando. Eu sabia que não era isso. A floresta estava viva e eu podia sentir sua fome, sua sede por algo, talvez por nós mesmos. Minha mente começou a ruir sob o peso daquela pressão constante. A mulher me observava, as árvores me sussurravam, e cada vez mais eu sentia que era apenas uma questão de tempo
até que algo me arrastasse para dentro daquele abismo escuro. A tensão havia chegado ao ponto em que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Algo havia sido desencadeado, e cada passo que eu dava na floresta parecia me arrastar mais fundo em um pesadelo, do qual não conseguia acordar. Naquela noite, a voz das árvores era mais forte do que nunca, como um grito sibilante que preenchia o ar, implorando que eu entendesse o que estava acontecendo. Decidi que precisava descobrir o que estava por trás de tudo aquilo, mesmo que fosse sozinho. A floresta parecia me desafiar, me convidar a desvendar seus segredos como se ela já soubesse que eu não poderia voltar. Eu sabia que havia algo antigo, algo esquecido pelos homens, que dominava aquele lugar. A lenda do Acre, que os mais velhos sempre murmuravam quando falavam sobre as matas, voltou à minha mente com força. Falavam de uma mulher com olhos vazios, que atraía os incautos para o coração da floresta. Diziam que ela não era uma mulher, mas algo mais, algo que se alimentava da alma de quem se aventurasse demais. Sua presença se fazia conhecida por um olhar vazio, um olhar que tirava a vontade de viver de quem o recebesse. Eu soubera da lenda, mas jamais a tomara como real. Naquela mesma noite, quando o grupo já estava novamente disperso e o trabalho tinha cessado, eu segui meu instinto e a floresta me conduziu até algo que eu nunca quis ver. Lá, no meio da escuridão, encontrei o corpo de Carlos, parcialmente enterrado nas folhas secas. Quando me agachei para olhá-lo, o terror me paralisou. Seus olhos, aqueles olhos que eu conhecia, estavam vazios, completamente escuros, como os da mulher na poça d'água. Não havia mais vida ali. Era como se a própria floresta tivesse absorvido sua essência. Aquela visão foi o suficiente para quebrar qualquer resistência que eu ainda tinha. Senti que a floresta estava tomando de volta tudo o que um dia lhe pertencera. Desesperado, tentei fugir. Corri, mas a mata parecia me engolir. Cada passo que dava me arrastava de volta, os sons das árvores se intensificando, os sussurros se tornando gritos, e as visões da mulher com os olhos vazios se multiplicando em minha mente. Ela estava ali, ao meu redor, esperando. E agora eu sabia, com uma clareza assustadora, eu não podia sair. Não mais. A floresta queria algo de mim, algo que eu já tinha dado, algo que ela estava pronta para levar, e o preço seria mais alto do que eu jamais poderia imaginar. A realidade e o terror se misturavam, e a floresta não me deixaria em paz até que eu pagasse o preço. Naquela noite, a floresta parecia ter vida própria, como se cada árvore, cada folha, cada sombra estivesse conspirando contra minha fuga. O vento agora urrava. As árvores se moviam de maneiras impossíveis, contorcendo-se, como se me seguissem, como se tivessem se tornado parte de algo muito maior. Os sussurros, que antes eram distantes e incompreensíveis, agora estavam ao meu redor, uma cacofonia de vozes que soavam como ordens, como um aviso iminente. Eu não podia mais confiar na realidade ao meu redor. A mulher estava lá, mais próxima do que nunca, seus olhos vazios fixando-se em mim com uma intensidade insuportável. Agora, ela não estava mais em meus sonhos ou em reflexos. Ela estava ali, em carne e osso. Embora seu corpo não tivesse forma, apenas a essência de algo que não pertence ao mundo dos vivos. Ela estava me chamando, me atraindo para o centro da mata, como se já soubesse que eu não teria escolha. Foi nesse momento, entre a desesperança e a loucura,
que compreendi. Não poderia mais tentar escapar. Eu precisava enfrentar o que a floresta queria. Talvez fosse minha única chance de sair dali com vida. As árvores continuaram a se mover, os gritos aumentaram, mas algo dentro de mim se acendeu, uma força que eu nunca soubera que existia. Com um grito primal, corri em direção à mulher, aos olhos vazios, aos sussurros que ameaçavam me engolir. Tudo o que eu tinha era minha vontade de viver, minha força de espírito. De repente a floresta parou. O vento cessou. O silêncio foi absoluto. Eu não sabia o que havia acontecido, se havia quebrado a maldição ou se ela me tinha levado para sempre. Quando abri os olhos, não sabia mais onde estava. A floresta, que antes parecia tão viva, agora parecia deserta. Mas algo me dizia que não era o fim. Os olhos vazios ainda me observavam, e eu não sabia. Teria escapado, ou agora seria eu também mais um rosto vazio entre as árvores? Eu me chamo Barbosa, e já passei mais de 40 anos cortando árvores na mata. Nessa época, conheço o cheiro da floresta e os sons das folhas caindo melhor do que minha própria casa. Em 1975, fui chamado para um trabalho diferente. O contratante precisava de lenha e me disseram que a área era especial. Fiquei com o ouvido surdo para essas histórias de maldição que o povo contava. Era só mais um serviço, nada que eu não tivesse feito antes. De Belém até o destino, o trajeto foi longo, com o calor abafado da cidade se dissipando conforme nos aproximávamos da mata. Os outros no grupo, todos homens com quem já havia trabalhado, não acreditavam em histórias de assombração. Entre nós, ninguém se deixava levar por crendices. Afinal, era só cortar o que mandaram, como sempre fizemos. Não havia tempo para fantasias. Chegamos à floresta no começo da tarde. Uma densa cortina de árvores nos envolvia, criando um silêncio pesado. O tipo de silêncio que já conheço bem. As árvores se estendiam acima de nós como sentinelas imóveis, e a luz do sol parecia se perder entre os galhos, como se a floresta absorvesse tudo ao redor. Mas não dei muita atenção a isso. Afinal, tudo parecia normal, ainda que algo naquelas sombras me fizesse sentir um desconforto que não sou bom em explicar. Ao cair da noite, a escuridão veio mais rápido do que o esperado. Era como se o dia simplesmente fosse engolido. Olhei para os outros homens. Ninguém comentou nada, mas eu sabia. Algo não estava certo. A manhã seguinte começou com o som familiar dos machados cortando a madeira. O calor estava insuportável e o trabalho se arrastava como de costume, mas não era nada que eu não soubesse fazer. Eu e os outros homens derrubávamos árvores com a mesma facilidade de sempre. Quando a tarde caiu, decidimos cortar uma árvore maior, de tronco grosso, mais imponente do que as outras. No começo, nada parecia fora do lugar. A árvore cedeu facilmente ao machado, e o som do tronco quebrando ressoou na mata com força. Marcamos onde a cortamos, então deixamos o resto do trabalho para o dia seguinte. Não éramos homens de deixar o serviço incompleto. Porém, quando voltamos na manhã seguinte, a árvore estava de pé novamente. Em pé como se nada tivesse acontecido, seu tronco firme e intacto. Rimos disso. A princípio, a explicação parecia simples. Talvez alguém no grupo tivesse cometido um erro, um mau posicionamento do machado, um golpe que não havia cortado a árvore completamente. Mas logo, ao tentar cortar novamente, notamos que o tronco cedeu na mesma posição,
como se a madeira já soubesse o caminho a seguir. O mesmo som de antes, a mesma resistência, e depois o tronco se partiu de novo. No entanto, quando olhamos para o local no dia seguinte, a árvore estava de pé mais uma vez. Não havia explicação lógica para aquilo. A cada tentativa de derrubá-la, o estranho acontecimento se repetia e o tempo parecia se arrastar. Um desconforto começou a se espalhar entre o grupo. Um silêncio inquietante. Eu não queria acreditar. Procurei uma explicação racional para o que estava acontecendo, mas no fundo sentia que a floresta estava nos observando. Algo estava errado e eu não sabia como ou porquê. Decidimos então cortar a árvore mais uma vez. Algo em mim, uma sensação crescente de inquietação, me dizia que não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo, mas ainda assim queria acreditar que era apenas coincidência. Não podíamos perder tempo com explicações. O trabalho precisava ser feito. Na manhã seguinte, fomos até o local. O tronco estava, como esperado, erguido novamente. Não houve discussão entre nós. Pegamos nossos machados e começamos o corte. Desta vez, ninguém estava rindo, mas também não havia medo. Apenas cansaço e frustração. Quando a lâmina do machado atingiu o tronco, um som profundo e abafado ecoou pelo ar. Era como se o próprio tronco estivesse respirando, liberando alguma coisa, algo que há muito estava preso dentro daquela árvore. O golpe foi mais difícil que o de costume, mas seguimos em frente, como se estivéssemos apenas cumprindo uma obrigação. Cada corte parecia mais pesado, mais estranho. Quando finalmente derrubamos a árvore, algo aconteceu que nenhum de nós esperava. Do interior do tronco, algo escuro e denso se ergueu. Não era uma fumaça, mas algo mais sólido, mais concreto, como se a própria sombra da árvore estivesse ganhando vida. A forma foi tomando proporções, uma silhueta escura que parecia se esticar para fora, movendo-se de maneira fluida, até que se desprendeu completamente da árvore e desapareceu na mata, sem fazer som algum. Ficamos ali paralisados, sem saber o que dizer. A princípio pensei que fosse um truque da luz, uma ilusão. Mas os outros estavam olhando para mim com os olhos arregalados. E então, uma sensação de frio, como um vento gélido, percorreu a mata. O silêncio ficou mais pesado, mais denso, e o ar pareceu se fechar em torno de nós. A floresta agora parecia estar viva, como se algo estivesse nos observando com intenções que não podíamos compreender. Aquela noite foi a primeira de muitas que eu não conseguiria esquecer. O impacto daquilo que vimos ainda estava fresco em minha mente, mas a ideia de algo sobrenatural nunca me agradou. No entanto, depois daquela árvore, comecei a sentir algo diferente. Naquela noite, o silêncio foi mais profundo do que nunca. Não se ouvia nem o som dos animais ou das folhas ao vento. Uma ausência no ar, como se a própria natureza tivesse parado. Durante o sono, fui atormentado por pesadelos. Não eram simples sonhos, eram vívidos, reais demais. Eu estava de volta à floresta, cercado por árvores que se moviam, seus galhos estendendo-se como braços, buscando me agarrar. Mas o mais aterrador era a sombra, a mesma que vimos sair da árvore. Ela me perseguia, deslizando pelas sombras das árvores, mas quando eu virava, ela já estava mais perto, sem nunca me alcançar. Acordei várias vezes, suado, o coração batendo forte. O ar estava mais denso e eu podia sentir uma presença constante ao meu redor, como se estivesse sendo observado.
vigiado por algo que não conseguia ver. O resto do grupo não parecia tão afetado, mas ouvi murmúrios durante a noite, sons estranhos que não sabíamos de onde vinham, passos, gritos distantes e o som de algo arranhando as árvores. Mas quando procurávamos não havia nada, só o vazio da floresta. Eu sentia os olhos da mata em mim, como se a própria floresta estivesse me seguindo. E pior, como se estivesse me chamando. Nos dias que se seguiram, a sombra apareceu com mais frequência. À noite, nos meus sonhos, ela se aproximava cada vez mais. A sensação é de que estava sendo observado, vigiado por algo que se alimentava do meu medo. Quando eu fechava os olhos, a sombra estava lá, em algum canto, só esperando. Não era mais uma figura vaga, mas uma presença sólida, quase tangível, que se estendia pelas paredes da minha mente, como se estivesse tentando se infiltrar na realidade. Ela ganhava forma a cada vez, seus contornos mais definidos, seus olhos, se é que se podia chamar assim, mais claros. Durante o dia, a sombra continuava a me seguir, sempre à distância, como um espectro que se esconde nas árvores. Quando eu tentava me aproximar, ela desaparecia, desaparecendo como se fosse feita de ar, mas a sensação de sua presença nunca deixava de me assombrar. Passei a ver o movimento das árvores, como se elas se agitassem quando ela estava perto. O som das folhas, que antes era leve e natural, agora era abafado, como se o próprio vento tivesse medo de fazer barulho. Os outros homens no grupo começaram a perceber que algo estava estranho, mas ninguém parecia acreditar no que acontecia comigo. "É só o calor, Barbosa", disseram. "A floresta mexe com a cabeça." Mas não era o calor. Era algo mais profundo, algo que não podia ser explicado. Tentei contar-lhes sobre a sombra, sobre o que via e ouvia, mas minhas palavras caíam no vazio. Eles não viam o que eu via, e quanto mais tentava, mais tinha a sensação de que a floresta estava me engolindo, que estava perdendo o controle sobre o que era real. Eu sabia que algo antigo e perverso estava se aproximando, mas ninguém acreditava. Eles não podiam ver, e a sombra cada vez mais tomava forma. A noite que seguiu o desaparecimento de mais um homem do grupo foi a mais pesada de todas. Durante o silêncio que nos consumia, um desespero começou a tomar conta de mim. Eu sabia que algo estava acontecendo ali, algo muito mais profundo do que simples pesadelos ou alucinações causadas pelo calor e pelo medo. Não podia mais ignorar os sinais. Foi em um momento de desespero, quando a noite parecia me engolir, que encontrei um velho livro que um dos homens trouxe consigo, um livro de lendas sobre a floresta. Entre histórias sobre espíritos e entidades, li sobre as árvores da mata. O que li congelou o sangue em minhas veias. Algumas árvores, de acordo com a lenda, eram portais para entidades que haviam sido aprisionadas ali há séculos, espíritos de tempos antigos que a mata guardava em segredo. A árvore que cortamos, aquela árvore, foi uma dessas portas. A sombra que liberamos ao cortar o tronco não era uma ilusão. Era um espírito que fora libertado, um ser que agora vagava pela floresta, buscando vingança contra aqueles que ousaram derrubá-la. A partir daquele momento, a floresta não era mais apenas uma floresta. Era um ser vivo, com suas próprias regras, e a cada árvore derrubada, a cada passo que dávamos, estávamos invadindo um reino que não nos pertencia. Tentei contar aos outros, gritar para que entendessem, mas a presença das entidades já era forte demais.
Elas estavam se aproximando, tomando forma nas sombras, sugando um a um os trabalhadores. Os gritos ecoaram pela mata, mas nunca encontrávamos os corpos. A floresta parecia se fechar sobre nós. Eu, que sempre acreditei ser capaz de enfrentar qualquer coisa, agora via a verdade. Éramos intrusos, e a mata estava nos punindo por desrespeitar suas leis antigas. A vingança não era apenas do espírito da árvore, mas de toda a floresta. E não havia mais como escapar. O que restava de mim já não era mais um homem. Eu caminhava pela mata, perdido, atormentado por tudo o que havia acontecido, tentando escapar. Mas a floresta, essa maldita floresta, não me deixava. Cada passo que dava parecia me prender mais e mais em seu abraço sufocante. Eu havia sido marcado e não havia caminho de volta. As sombras se tornaram mais intensas, mais próximas, como se estivessem me seguindo, se alimentando do meu medo. Eu sabia que não havia mais tempo. Estava diante daquilo que eu já sabia, mas que sempre tentei ignorar. Eu não sairia vivo dali. Não enquanto a floresta estivesse viva, não enquanto a maldição existisse. Foi então que ela apareceu. A sombra da árvore, a mesma que nos havia perseguido, agora estava diante de mim, mais sombria, mais poderosa. Não era apenas ela. Era algo mais. Algo que a mata havia guardado por séculos. A entidade da floresta. Ela não falava, mas suas intenções eram claras. Eu estava ali, diante de um ser antigo, imortal, que nunca permitiria que eu saísse. Tentei negociar, como se houvesse algo a fazer, algo que pudesse salvar minha vida, mas eu sabia que não havia mais escolha. Em um último esforço, corri em direção à árvore original, com a intenção de destruí-la, de aniquilar tudo. Mas, quando a lâmina do machado tocou o tronco, algo dentro de mim desmoronou. A força, a coragem, tudo se esvaiu. A floresta finalmente reclamou o que era seu. O silêncio foi absoluto. E então, tudo escureceu. Eu não sei o que aconteceu depois. Só sei que agora sou parte dela. Mais uma alma consumida pela mata. E a maldição, esta maldição, continuará à espera de sua próxima vítima.